Oi, gente, tudo bem? Começando mais um podcast, aquela conversa descontraída, aquela conversa agradável, aquela conversa que não é nem de um lado e nem do outro, porque para avançar temos que dialogar. Começando o podcast Dialogar para Avançar, e comigo aqui o meu grande amigo e parceiro, jornalista e futuro advogado, Edson Luiz Pinheiro. E aí, Edson, tudo bem? Tudo ótimo. A gente fica muito feliz de saber que você está nos acompanhando e hoje, Elton Zatar Guerra, nós vamos receber uma figura ímpar no cenário político, no cenário empresarial, pai, irmão, um patriota, aqui nesse programa onde a gente troca uma ideia bem suave, bem tranquila. Vamos deixar o nosso convidado falar e mostrar como é que a gente pode estar fazendo a diferença com o diálogo aqui na cidade de Joinville. Eu recebo, nós recebemos, vocês recebem Fábio Alexandre D'Alonso. Fábio D'Alonso, Fabinho, querido amigo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, alegria enorme estar aqui com vocês, Elton Pinheiro, que eu conheço a longa data, né, de histórias, iniciamos conhecendo na Univille, depois na política, e eu fiquei muito honrado com o convite quando você me ligou. Obrigado pelas palavras. Aumenta a responsabilidade da gente nesse bate-papo, mas não é tudo isso não, a gente apenas, eu sempre digo assim, a gente procura ser alguém que possa agregar na vida das pessoas, né? Se não for para você ajudar alguém, não atrapalha. Se não for para você somar no dia da pessoa, não estraga. Então eu penso isso, e essa minha filosofia de vida é aquilo que eu procuro fazer, ensinar para os meus filhos, para os meus amigos, e como falava, uma alegria muito grande quando você me ligou para participar desse bate-papo e falar um pouquinho, né, do que vocês acharam que tem que falar. Trajetória da vida, da história, da cidade, falar de Santa Catarina. Catarina. Vamos falar um pouco de Piraberaba. Até porque, quem não sabe, o D'Alonso tem uma ligação grande com Piraberaba, né? É um filho de Piraberaba. Eu me lembro do pai do D'Alonso trabalhando na prefeitura, sendo uma das grandes lideranças de Piraberaba, né? Luiz Henrique gostava muito do seu pai, o seu Vitor Freita, né? Tantos governantes assim que tiveram um apreço muito grande pelo seu pai. Osmar D'Alonso. Eu acho que esse carisma do Fabinho, ele é genético, ele vem de família, né? A família D'Alonso lá em Piraberaba é muito respeitada, todo mundo gosta, tem todo um carinho especial, e é o que te traz para a nossa cidade, saindo do distrito, vindo para Joinville e formando uma carreira maravilhosa, começando na universidade, se tornando administrador de empresa, tendo um casamento muito bacana com a professora Ioná. Hoje nós conversávamos em off aqui, uma pós-doc, né? Filha de Joinville aqui, e nós temos muitos talentos aqui na cidade, D'Alonso, oriundos da universidade, da Univille, da antiga FURJ, né? E hoje nós não damos valor aos nossos filhos da terra. Né? E você é um exemplo claro, né, da tua competência, do teu trabalho, não só na vida privada, que você desempenha muito bem, mas como também na vida pública, que desempenhou vários e vários cargos. Mas eu quero que o D'Alonso conte para mim aqui como é que foi a história desde a sua juventude até chegar nos dias de hoje, passando aí pelos desafios da vida pública e da vida privada e as diferenças encontradas em cada campo. Legal. Então, falando até de Piraberaba, né? Hoje eu já não moro mais lá, né? Minha mãe está lá, meus irmãos, mas assim, eu nasci em Piraberaba. O D'Alonso ficou mais conhecido até por causa do Exército, né? O período que fiquei 9 anos no Exército, mas as pessoas, quando falam Fabinho, normalmente é de Piraberaba. Esses dias eu falei num programa também. Quando é Fábio Alexandre, é por causa do futebol, que eu jogava no Jack Piraberaba, também era o apelido que eu tinha. Pira, né? Pira, pegou, Piraberaba, enfim. Mas assim, o D'Alonso, porque meu pai veio de São Paulo, veio para gerenciar a parte de recursos humanos da antiga usina de açúcar, ali de Piraberaba. Conheceu minha mãe, casou, mas eu tenho, no meu sangue, eu tenho Budal Arins, que é meu avô, né? Nós tínhamos um frigorífico ali em Piraberaba, o Budal, que é conhecido, bem conhecido, e Eberhard. Tem o Eberhard também, que é minha avó, Francisco Eberhard, que foi vereador, foi meu tataravô,
Então, essa ligação com Piraberaba, só para fazer essa explanação. Então, Piraberaba foi né, é a minha terra, né, eu diria meu distrito natal, né, porque Piraberaba é um distrito, uma filha de pessoas. Quando tu nasceu, tu chegou a morar em Piraberaba? Não, nasci na usina de açúcar. Ah, tu nasceu lá em Piraberaba? Nasci na não, usina podemos chamar que é filho de Piraberaba. Com muito orgulho, Piraberaba com muito orgulho, né? E aí começou a minha trajetória, né? Eu comecei a jogar futebol muito cedo, né? Joguei futebol de salão pela Tigre, depois joguei pela Embraco e comecei a trabalhar. Eu falo isso com muito orgulho com o Banco do Brasil, como menor auxiliar de serviços gerais, com 14 anos de idade. E então era paralelo banco e futebol. E assim, hoje a gente fazendo uma comparação assim com a juventude, nós falávamos isso aqui antes, né? Não tem como comparar a nossa geração com a atual, né? É difícil, né? Até aqui não é uma crítica, né? O futuro vai dizer lá na frente assim, porque a cabeça deles hoje, eu vejo pelos meus filhos, é dinâmica, é pensamento, vira a noite jogando joguinhos, né? E fica é outra pegada. E na nossa época, o que acontecia? Eu saía às 6h30 da manhã em casa, que não tinha ônibus como tem hoje, né? Então tinha ali um que se eu perdesse era só às 9 da manhã. Então eu estava atrasado. 14 anos de idade. Não, né? a pernada era grande. Então, 14 anos de idade eu saía às 6h30 da manhã em casa e chegava quase meia-noite todos os dias, porque eu trabalhava no Banco do Brasil, treinava à tarde e estudava à noite. Então assim, essa era a minha pegada com 14, 15 anos. Então assim, eu não estou falando isso para me exibir, não, só para dizer que isso daí marcou muito e foi muito importante para minha história, porque ali se você botar aqui a disciplina do horário, a disciplina do trabalho, a responsabilidade que se tem que ter, desde pegar o ônibus lá, cedinho, né? Com 14 anos, hoje, né, se os meus filhos aí, agora estão melhor, mas assim, se não acordasse ali, eu amo para a escola, não acordava. Exatamente. Isso. E aí eu comparava isso muitas vezes. Então isso daí, mas é só uma comparação, assim. E depois veio a história, eu saí do Banco do Brasil, eu com 17 anos saí do Banco do Brasil e fui ajudar meu avô a tocar ali a parte, né, que me cabia ali, também era um menino, né, 17, 18 anos, a parte do frigorífico, né, do açougue lá, o Budal, e da fazenda dele. Ele tinha uma fazenda ali, a Fazenda Cavalinhos, lá em Garuva, criava gado, assim, eu ajudava ele nesse aspecto também. E aí surgiu o Exército, né? Aí surgiu o Exército, com 19 anos fui convocado, fiz o NPUR, fui do universo lá de 20 alunos, fui selecionado, virei tenente, fiquei 9 anos dentro do 62BI, nos 5 últimos anos eu fui Relações Públicas, o chefe do setor de comunicação social, que acho que aí abriu as portas, né? Eu tive grandes comandantes, que aprendi muito, né? Eu sempre digo assim, o batalhão eu tive alguns desafios, e uns assim alguns, ou melhor dizendo, que marcou muito foi a colônia de férias. Eu coordenei a colônia de férias durante 9 anos praticamente. Eram 1.200 crianças. Exatamente. Então aquilo também, hoje eu encontro alguns assim que lembram, eu participei da colônia de férias, eu era da turma tal, isso também. E depois, na função de relações públicas, acho que o Batalhão Angola também marcou muito, que eu tive uma participação e ajudei na época na preparação para a missão lá em Angola. Nós realizamos aqui um treinamento, né, por determinação do COTER, do Centro de Operações Terrestres. Nós montamos aqui na região, de forma fictícia, cidades comparadas com as características de Angola, geograficamente, e aí em terra foi feito esse treinamento. Então, quando o batalhão foi para Angola, tinha todas essas características, né, desde fazer blitz, desde fazer o controle de distúrbio civil, enfim, algumas missões que lá existiam, nós conseguimos exercitar aqui, e eu ajudei nessa preparação. Que informação importante, porque na verdade, para nós que somos leigos, que estamos do outro lado do balcão, a gente não tem a mínima noção de que há todo esse preparo para aquele cidadão que vai nos representar lá fora, num país estranho. Muito interessante essa informação. E eu acho que essa fase que tu contou da tua juventude, né, até a tua início da maturidade, que nós estamos falando aí em termos de 18 até 19, 27. Isso, uns 28 anos, né? Isso aí. É o tempo de maturidade do jovem, que a gente está entrando no mercado de trabalho.
E você já pegou uma experiência muito grande, Somou muito, né? né? Somou muito para a tua vida, para o teu... E aí, assim, o conhecimento, né? E o reconhecimento pelos feitos que tu fez à frente do batalhão. E aí já te abriu um campo muito grande para a vida pública. Exatamente. Aí fui convidado, até obrigado por esse gancho. Aí eu fui convidado, então, pelo saudoso, os dois, né? Hoje, Luiz Henrique Tebaldi, né? Prefeito e vice à época, para assumir a defesa civil do município. Né? E eu vim, né? Tecnicamente, e eu sempre costumo dizer assim, não é que às vezes você tem que levar sorte também. Eu, né? Infelizmente, né? Aconteceu aquela enchente de 2000 foi de 2001, 2001, que eu era o coordenador da Defesa Civil, eu tinha casado, estava na lua de mel, né? Aí eu lembro que tocou no telefone do Tebaldi, estava no segundo dia, acho que de lua de mel. Aí o Tebaldi me ligou, Fabinho, a cidade aqui tá Debaixo d'água, tal. Eu disse, Tebaldi, 2 horas estou aí. E até falei para Ioná, nosso casamento, a lua de mel a gente pode fazer outro dia, mas a cidade, né, tá precisando do nosso... E aí eu retornei, aí acabei, pelo ser reflexo, pela relação que tinha com o batalhão, nós tivemos uma atuação forte naquela oportunidade. Infelizmente, né, a cidade sofreu com isso, mas eu tive a oportunidade, de certa forma, de mostrar um pouco desse nosso conhecimento. E aí depois já fui convidado para ser também o comandante da Guarda Municipal, né? Eu acumulei essas duas funções de comandante da Guarda Municipal e presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil, do CONDEC, né? E aí o que aconteceu? Esse episódio também eu comentei, é engraçado, eu acho que o Pinheiro estava lá. O Tebaldi tinha ele criou os núcleos do PSDB. Exato. Nós estávamos ali, era no início ali da rua Getúlio Vargas. Perfeito. Né? O diretório do PSDB. E eu lembro como se fosse hoje, Elton Pinheiro. O Tebaldi todo articulado, Caetano lá apresentando os núcleos do PSDB. E aí tinha lá o núcleo tal do Jardim Paraíso, era o vereador Joaquim que era o coordenador, já era vereador e seria um possível candidato. E eu sentado assim num canto, via assim, Piraberaba era o último lá do canto. Aí eu olhava assim, esse Fabinho, né? Mas quem é esse Fabinho? Que era o cara preparado para ser o candidato a vereador. Mas que eu conheço todo mundo em Piraberaba, esse cara. E eu olhava assim para trás, assim, não tem ninguém daqui de Piraberaba, só de Piraberaba, aqui sou eu. E aí eu olhava, daí foi indo, né? Aí a região tal, o vereador Bini, o vereador Agostinho, na região Boa Vista, o outro, tal. Aí daqui a pouco assim, chegou no tal do Piraberaba, do tal do Fabinho, disse, agora eu vou saber quem é esse desgraçado. Quem é esse cara que tá lá? Aí o tema disse, levanta aí o Fabinho, né? Eu olhei, agora eu olhei, não, é tu, porra. Eu falei, não, mas eu não, daí eu não quis contrariar ele na hora, né? Eu disse, não, o candidato, tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, depois eu fui conversar com ele, eu entrei tecnicamente aqui, né? Vim do batalhão, não sou ser candidato, não, lá. E aí, não, tu vai, aquele jeitinho mas que você pode ser, não, tu vai, não tem, como é que ele usava o termo assim, não tem conversa, não tem conversa. Isso nós estamos falando já de perto de 2004. Isso, então, 2000 tu assume no mandato Luiz Henrique Tebaldi. Isso. Luiz Henrique sai em 2002 para o governo do estado. Isso. O Tebaldi assume como prefeito e aí prepara a candidatura à reeleição dele. Isso. E aí o PSDB faz uma pancada de vereadores. Fez 8 quase 5 mil votos naquela eleição. Muito bem votado. 4.870. O PSDB fez 8 vereadores. 8 vereadores. Eu acho que não fez tanto. Fez não, 6. Então. Acho que, se eu não me engano, foi eu, o Marcucci, o vereador Bisoni? Não, o Bisoni não se elegeu naquela. Bisoni não tinha entrado. E mais um aqui que acho que foi o Joaquim. Quinzinho. Os 4. E depois mudaram. Aí veio o Lauro. Veio o Maurício Peixe, salvo engano, Maurício Peixe, e veio mais. Aí veio alguns, aí criou uma bancada de quase 8. E aí também, eu acho que ele trouxe alguns. O Jaime Varisto. Jaime Varisto. Eu não sei, se não era coligado com o MDB? Sim. Era coligado, e aí ele tirou alguns do PMDB para o PSDB subir. O Rodrigo Bornato foi o vice do vice. Aí começou a história, sai candidato, aí ganhei a eleição, aí fui vice-presidente da Câmara. Aí com o Darcy era o presidente, aí fiquei 2 anos, aí veio o primeiro desafio dentro daquela coisa, o Fabinho vai ter que ser. Aí eu ganhei a presidência da Câmara, fui salvo melhor juízo, fui um dos mais jovens presidente da Câmara daquela oportunidade. Quer dizer, caiu no colo
primeiro tu ser vereador caiu no colo. De certa forma, você vai. Era pro Fabinho, na verdade, era né? todo Fabinho que estava lá que eu não sabia Pô, quem era. até hoje estamos procurando esse Fabinho. Aprendi. O Tebaldi, ele, posso dizer assim, que politicamente ele foi meu mentor, foi o que me jogou para a política. Devo muito a ele, eu acho que foi um grande prefeito aqui da cidade, uma pessoa que quem o conheceu, como eu tive a oportunidade, um ser humano fantástico, de um coração fantástico, ajudou muita gente, tinha assim ele tinha um carinho muito especial por crianças. Se tinha uma coisa que mexia com o Tebaldi era quando ele ia numa escola. Então, inaugurar a escola para ele era uma alegria muito grande. Então foi assim uma grande. Aí depois eu fui candidato a vice-prefeito, né? Vocês lembram Já disso? na outra, em 2008, Não, né? naquela mesmo. Fui presidente da Câmara e o que aconteceu? O PSDB coligou com o DEM, antigo DEM. Sim, aí isso na sucessão do Tebaldi. Você ganha a primeira eleição de vereador. Isso. Assume como vereador, vira presidente da Câmara. Isso. E aí tu te torna uma das maiores lideranças do PSDB. Na época. E o Tebaldi não quis fazer nenhum sucessor, ele tinha um compromisso com o Darcy. Isso. E aí o Darcy tinha virado deputado, né? Tinha virado deputado. Aí sou chamado pelo partido, Tebaldi. Olha, Fabinho, o nome hoje que eu quero que dê continuidade aqui dentro da estrutura do partido, que seja o nosso nome indicado, é você. Você aceita? É aquela coisa, né? Missão dada, missão cumprida. Exatamente. Missão dada, missão bom cumprida. soldado, ele não recusa. Aí fomos candidatos, fomos para o segundo turno, perdemos, todo mundo conhece a história, perdemos, né, para o Carlito Mers. Fiquei sem mandato, fui para a iniciativa privada, também foi uma experiência fantástica, como está sendo hoje, né? Fui para a iniciativa privada, fui primeiro para a Selbet, ser gerente de marketing da Selbet, né, com o seu Luiz e com o seu Nauro, a família Selba, uma família fantástica. Até hoje tu tem relação com ele. Muito, muito, muito. Assim, uma família que, eu já falei também, pessoas que se conhecessem o coração desse Selba aí, é impressionante. E por falar em coração, naquele episódio que tu fosse vice do Darcy, Sim. tu pega e resolve fazer um ato heróico. Carregou meu sobrinho, Matheus, que devia ter uns 4, 5 anos, no colo. Um percurso grande. Eu falei, bate, nunca que eu faria uma coisa dessa. E andamos longe. Tinha uma caminhada. E aí, lá por tantas, né? Parou lá, nós paramos lá nós saímos ali de trás do hotel... Esse hotel grande aqui na JK? Na Blumenau ali, Não, no Tonnenhof. Saímos dali, você com o meu sobrinho Matheus no colo, e paramos ali, tu só deixou o menino ali perto do posto de gasolina na JK. Sim. Um trecho. Passa-se uns dias, teve um princípio de infarto. Não, infartei, mano. Infartou, né? Infartei. Eu falei pro meu sobrinho, matasse Quase. nosso candidato. Essa é uma história assim, bem assim. No meio da campanha? Não, foi depois, em abril. Foi né? depois. Em abril, né? Perdemos o mandato e tocando a minha vida. Agora não sei se foi o teu sobrinho ou foi o Carlito. Não, mas foi. Não, foi emoção. Foi coisas emoção. que eu sempre alerto a juventude. Uma das coisas assim, eu sempre fui atleta, né? Falei aqui de futebol, exército, aquela coisa toda. Então, obviamente que isso me ajudou também, mas assim, sempre cuidei muito com a alimentação, procurei sempre fazer atividade física, mas num determinado momento, e foi esse, eu abusei com uma coisa chamada energético, né? Então, eu era presidente da Câmara, hoje a eleição é 45 dias, mas vocês lembram, eram 3 meses. Então, imaginei, eu presidente da maior Câmara de Vereadores de Santa Catarina, candidato a vice-prefeito, então tinha uma agenda, e era vereador, né? Então, tinha agenda como vereador, a minha como ordenador de despesa, como gestor do Poder Executivo, e como candidato, ou seja, 3 meses que eu não parei. Foram 3 meses de manhã, à tarde e à noite. Sábado, domingo, segunda, todos os dias. Então, assim, uma hora, o Red Bull era o meu, não sei se, na época não se falava tanto do mal que era, não sei, talvez ou eu não me atentei. Não, acho que não. Não se, né, nós estamos falando já 16 anos atrás. Sim. E aí,
atleta tal, um dia fui jogar bola, coisas interessantes da vida também, que a gente tem que, bíblico, né, que você tem que testemunhar quando e foi a mão de Deus que realmente me salvou. E assim, foram vários pontos que aqui eu vou tentar aqui rapidamente, de forma resumida, alguns, né, mas, por exemplo, eu morava em Piraberaba, né, durante o mandato. Quando eu infartei, eu já estava morando em Joinville. Eu moro ali perto do trevinho da Deller, ali no Costa Silva. Então, eu já estava morando em Joinville, né? Ou seja, queiramos ou não, dependendo do trânsito, vou botar 15, 20 minutos a mais. Sim. Né? Eu fui jogar futebol, e eu tava indo embora, tinha acabado de jogar um futebol bem, correndo e tal. Correu, tal coisa. Perfeito, estava treinando, inclusive ia jogar pela JECA, o Banco do Brasil, treinando, estava indo para casa. Nesse inteirinho, liga dois amigos, ó, vem tomar uma cervejinha comigo aqui e tal. Pô, rapaz, tô chegando em casa, não, vem aqui tomar uma cervejinha. Voltei, coisa que raramente eu faria, eu tava chegando em casa, né? Voltei. Onde eu quero chegar com isso também, faço aqui um parênteses. Se eu chegasse em casa, tomaria um banho e ia dormir. Então, possivelmente... Poderia ter infartado e ir ali. Né? Dormindo, né? Teria. Então, foi coisa... Vou nesse bate-papo foi com o Lauro, com o vereador Lauro e com o Joaquim. Nós fomos ali na frente, ali no Boa Vista, na frente daquele prédio ali, o mais antigo ali, o Adriana, no bar do Beto. Do Beto. Costela. Fomos ali. Aí, beleza, quando eu tô indo embora, senti uma dor diferente no peito, assim, uma dor, tipo, dava uma pontada. Falei, como se tivesse uma faca entrando. Falei, pô, mas será? Aí comecei a fazer me dá um sinal que na hora veio aquilo. Me dá um sinal que tá acontecendo isso que eu tô imaginando que é. O sinal não veio. Passei lentamente na frente da Unimed ainda para me dar o sinal que eu tô aqui na frente. Já tô com o pisca-alerta ligado. E nada. E aí eu fui em casa, chego em casa, meus filhos, né? Hoje a Yara tá com 20, meu filho tá com 18. A Yara acho que tinha 4. Tinha 4 anos e acho que o Vitor tinha 2 anos, alguma coisa assim. Estavam dormindo no mesmo quarto, né? Eu tava com a Ioná ali, todos dormindo. Aí eu acordei a Ioná, falei, daí fui levar minha filha pro quarto. Assim, 3, o quarto, nosso quarto era 6 metrinhos, nem isso. Levei uma falta de ar. Aí disse, deu sinal. Acordei rapidamente a Ioná, tô indo pra Unimed. Ela, tu quer que eu leve? Não, eu vou sozinho. Que loucura, hein? Então, o sinal dali. E aí mais tem uns 3 ainda. Aí chego Conseguiu chegar no hospital? Não, entro no carro, lembrei hoje o WhatsApp, antigamente tem os e-mails que, se der um negócio, tu faz isso, se tu tiver uma dor, faz isso, se tu estiver infartando, começa a tossir. Veio, eu tinha recebido uma semana antes, lembrei daquilo, fui tossindo até a Unimed. Chego na Unimed, e foi aliviando a dor. Chego na Unimed, que eu entro ali pela ala de emergência, encontro o Falcão, um cara que jogou futebol comigo, que assim, hoje nós somos amigos, mas assim, era um colega de futebol, né? E tava ali não sei se era a mãe ou a avó dele que tinha passado mal, alguma coisa assim. Ele me viu do nada, assim, né? Ali era escuro, agora mudou um pouco. Eu lembro que ele veio, ô Fabinho, tal, alguma coisa assim, né? Não sabia quem era, mas só respondi tal. E entrei na Unimed, acho que peguei a senha, era 54, alguma coisa assim, muita gente tinha, era meia-noite isso já, né? Muita gente ali na coisa, e eu fiquei assim, tinha acabado de deixar de ser vereador, né? 3, 4, fica aquele medo de dizer assim, tô infartando, achando que eu tava dando um carteiraço, alguma coisa para passar, tava cheio de crianças, de idosos. Aí o Falcão, que repito, né, não era um amigo para fazer o que fez, né? Larga esse parente dele, né? Vai até ali o pronto-socorro, disse, o que foi, Fabinho? Aí, como eu não estava tossindo mais, a dor começou a aumentar. Aí ele entrou, disse, o que foi, Fabinho? Eu falei, não, rapaz, tô com uma dor aqui. Eu não terminei de falar que eu tava com dor, ei, o cara tá infartando aqui, ó, o cara tá passando mal, ele fez um escândalo. Fez um escândalo, eu falei, não, calma aí, cara, não sei se é isso daí. Não, fez um escândalo, aí empurra aquele negócio, tal. Abre a porta, um cardiologista, meu amigo Conrado Hoffman, que é meu cardiologista até hoje, de cara, assim. Ou seja, então, rapidamente falei aqui que é chefe da ala cardiológica do regional. Isso mesmo. Que é o cara Hoffman, que me tratou. Olha aí, ó. Se fosse ele, eu já não estava aqui. 5 situações, né? 5 situações que eu diria assim, se não teve a mão de Deus, isso daí eu não teve, e eu agradeço a ele a todo momento, a cada... E aí, para fechar esse assunto, eu tinha 36 anos, né? Fazem 16,
36 anos. E depois que aconteceu isso, né, obviamente que virou notícia, né, pela figura ainda pública que era, quase pública, né, tinha acabado de deixar o mandato, assim, aquilo despertou o Sildo Alonso, que é atleta, que se cuida, que foi do batalhão, que foi do futebol, infartou, eu vou fazer, e aí um monte de amigo meu disse, olha, Fabinho, tu não faz ideia, eu fui correndo fazer a ferramenta. Mas eu vou te contar uma para o Pinheiro, para os nossos ouvintes, telespectadores aqui. Aconteceu uma coisa comigo, e tu falou do Dr. Conrado, me lembrei aqui. Era uma quarta-feira, 6 horas da manhã, eu levantei junto com a minha esposa, e quando eu levantei eu senti um mal-estar nas costas. Parecia que eu estava dormindo mal, e fui fazer um alongamento. E quando eu fiz o alongamento, eu senti como se tivesse um punhal, uma faca, entrando nas minhas costas, aquela dor queimando, rasgando. E aquela dor veio para frente, e comecei a, meio que embaralhar as vistas, uma sudorese, suando nas juntas. E falei, cara, tô infartando. Tô infartando. Corri na minha mãe, eu não tinha mais condições de dirigir. Tu ainda teve, tu foi pro hospital, eu não tinha. Minha mãe me enfiou dentro de um carro, e eu falei, ó, só liga o pisca-alerta e vai. Tudo que é sinal de vermelho, tu passa, senão não aguentamos. Me leva pro São José. Aí minha mãe me levou lá no Unimed. A sorte. Chegou lá, em particular, não tinha plano. Entrei, que e tal, desfalecendo já, o doutor Conrado já me pegou, já me deu remédio, ele botou um funil na boca, ele dava de balde, até eu me estabilizar, né? Aí eu me estabilizei, aí ele disse assim, ó, eu preciso fazer um cateterismo e uma ressonância magnética, enfim. Eu falei, não, doutor, eu tô particular aqui, vamos devagar, com dor que o santo é de barro. Aí ele disse assim, não, tá bom, o que nós vamos fazer? Eu digo, não, só me dá o telefone. Liguei pro nosso amigo Tebaldi, secretário de Educação do Estado. Falei, Tebaldi, que eu tô infartado aqui na Unimed. Quê? Fulana, marca cardiologista pra mim. Digo, Tebaldi, é eu que tô passando mal, não tu. Pá, tu imagina, tu novo infartando e eu que tô no bico do corvo. E aí, sei que ele mobilizou Deus e todo mundo, o governador Raimundo Colombo, o falecido Renato Castro, o Dalmo, que era secretário de saúde, mas recebi ligação de todo mundo, e aí era 18h30 mais ou menos, eu estava chegando no regional. Fui muito bem tratado, o doutor Conrado, diretor da ala cardiológica, até hoje, né, faz um excelente trabalho, olha... Figura humana. Olha, sensacional. E aí são anjos enviados por Deus que nos salvam, né? Exatamente. Agora eu quero ir para o mundo corporativo. Né? A gente passou na política, falou um pouco da tua vivência enquanto adolescente, e hoje tu tá no outro lado do balcão. Deu uma raspadinha na Seu Beto e faltou um capítulo importante. Do Jack, né? Do Jack. E aí depois teve mais algumas experiências políticas e hoje, né? O D'Alonso está fazendo o que da vida? Então vamos lá. Aí eu fui pro Jack, né? O Jack fui convidado pelo Márcio, pelo Dr. João e pelo Dr. Nereu para ser o gerente de marketing. E era um negócio assim, eu assim, tinha deixado a política e aí o Márcio, Fabinho, vamos me ajudar aqui como gerente de marketing. Na realidade era mais para captar recursos, né? Buscar parcerias com o Jack, a Toca do Coelho, na época nós inauguramos, buscamos alguns patrocínios, tivemos aquele desconto que tinha do sócio, que tinha 10% em alguns estabelecimentos, né? Tudo isso aí não foram ideias minhas, obviamente, mas eu ajudei a operacionalizar isso, né? Já havia um encaminhamento nesse sentido aí, até pelo Dr. João Martinelli. Aí aí fomos campeões da Série C, fui embora. Então, quer dizer, tá no currículo campeão da Série C. Campeão da Série C, tá lá meu nome como gerente de marketing. Aí acabou essa missão, eu fui morar em Portugal. Fiquei 3 meses em Portugal, que a Leonardo estava fazendo com as crianças, estavam morando lá. Ela fez o doutorado dela, o sanduíche, né, durante 4 anos, e tal. E né, foi um período um pouco mais longo que ela ficou. Nós fizemos um rodízio lá em casa. Foi minha mãe dar um apoio, foi meu sogro, foi minha sogra, e acabou o campeonato, foi a minha vez. Aí ela terminou o doutorado lá, aí voltei para a iniciativa privada, novamente para a Seu Beto, aí saí candidato, aquela coisa toda, aí a história, né? Fui secretário de habitação,
Aí E aí tu foi vereador de novo? Ou foi fui vereador de novo. Pela segunda vez? Pela segunda vez, né? Aí fui secretário de habitação, né? Aí fui à reeleição, ganhei novamente, e há 4 anos atrás eu fui candidato, perdi por 3 votos, né? Perdi por 3 votos. Aí fiquei, agora foi um pouco mais, aí encerrou meu ciclo político. Aí hoje eu estou, aí foi engraçado que na época o Nereu me ligou, quando eu perdi a eleição, disse, Fabinho, tá fazendo o quê? Eu falei, não, estou ainda como vereador até dezembro, você vem aqui conversar comigo. Aí o Nereu é uma figura ímpar também, aonde eu tenho essa oportunidade aqui publicamente, mas em lugares que vou testemunhar assim, a figura, se o Joinvilense soubesse a metade do coração desse cara, acho que tinha uma estátua dele em cada canto. Um cara que ajuda muita gente. Só para ter uma ideia, toda sexta-feira nós temos missa dentro da Martinelli. O padre Fernando, o padre Renato, missa, ninguém é obrigado a nada, né? Mas 7h30 tá lá, padre com hóstia, com tudo certinho, né? Temos esse, e ele é uma figura, como falava, que ajuda muita gente, só que tem, assim, ele não fala, né? Aquele negócio que uma mão faz, a outra não precisa saber. Então, assim, de uma forma muito pura, muito simples, um cara fantástico que eu aprendi a admirar, e hoje estou há praticamente 4 anos e meio, né? Na área de negócios da Martinelli. Hoje a Martinelli é uma das maiores empresas de auditoria do Brasil, né? Possui todas as certificações comparadas às Big Four, né? Temos hoje, estamos aí em mais de 20, estamos com mais de 30 escritórios, mais de 20 estados no Brasil afora, com mais de 300 funcionários. Hoje um avanço muito forte na área tecnológica. Hoje nós temos a Martinelli Tech, né, que é um braço tecnológico que vem, nós falávamos aqui em off, né, essa gurizada, acho que eu sempre brinco, quando eu entro lá para apresentar, eu levo clientes, faço questão de ciceroneá-los dentro da Martinelli, um dos pontos que eu levo e faço muita questão é na Martinelli Tech, e quando eu entro lá eu falo assim, eu brinco, o mais velho aqui tem 22 anos, e é verdade, é uma gurizada, é um pouquinho exagero nos 22, mas assim, olha, não passa do nível assim de operacional ali, e é uma gurizada à frente do seu tempo, focada. Então esse braço tecnológico foi fundamental dentro da estrutura hoje da Martinelli, porque inteligência artificial, né, o robô que por exemplo, no exemplo da auditoria, é uma avaliação mais célere, né, mais rápida e mais assertiva, né, fazer um outro produto lá, um diagnóstico tributário que a gente também faz, tem esse braço tecnológico que nos ajuda muito. E um outro também, só para também que a gente que avançou, hoje é uma tendência mundial, né? Isso começou lá na ONU, essa discussão, né? ESG, o econômico, social e a governança. Hoje é uma tendência mundial e que vem por osmose aí para as nossas empresas, e a empresa que não e o Nereu enxergou isso, né? Juntamente com a diretoria, enxergou essa importância e criou hoje um departamento dentro da Martinelli ESG. Hoje nós temos quase 30 funcionários só tratando desse assunto, buscando essas certificações, esse título para essas empresas, né, que já se atentaram, que sabem da importância que tem e estão se adequando. Tu falou da Martinelli Tech, né? E falou da questão da assertividade. Uhum. Eu fiquei aqui imaginando, né? Antigamente esse trabalho era braçal. Demandava ali 2, 3 profissionais, um fazendo o trabalho, muito outro bem revisando, colocado isso aí. outro revisando, o outro fazendo a auditoria da auditoria. Né? Você demandava muitos processos dentro desse... Para tu ter uma... Não digo 100% de certeza, mas né, você tinha ali 99% de não tem... Se está errado é uma vírgula fora do né? E agora, com a vinda com esse advento e o avanço tecnológico e a criação das inteligências artificiais, ele subtrai 2 profissionais. Né? Quem não se adequar a isso vai ficar fora. Isso eu estou falando do exemplo nosso ali, né? Mas em qualquer outro segmento aí que, se não se atentar a isso, vai ficar, não digo ficar fora do mercado, mas começará a perder campo, né? Perder essa competitividade. Muito bem colocado aí. Isso é o mundo hoje. Hoje o mundo, você precisa olhar lá para frente em muitas coisas, né? Eu sempre, né, agora vou voltar um pouquinho não política, mas a bandeiras que eu defendia quando era político, né? Mudando aqui a questão da bandeira da água que eu sempre defendi, da sustentabilidade, né? O mundo está dando recado, né, cara?
O mundo está dando recado. Hoje nós precisaríamos aí de quase 4 planetas a mais para suprir as nossas necessidades, né? Hoje eu estava lendo, a questão de um mês atrás, um artigo. Hoje, quem vai salvar a Terra na questão de energia, sabe quem é? A Lua. A Lua. Porque existe o grande combustível chamado hélio 3, que encontra-se a grande quantidade disso hoje está na Lua. E aí, pasmem, senhores, sabe qual é o país que mais está indo, não estou exagerando aqui, mas está indo quase toda semana para a Lua? Tem uma chance para acertar? A China. Está explorando fortemente a Lua. Então, assim, estou falando essa comparação assim, porque assim, hoje você precisa olhar lá para frente, você precisa enxergar os negócios, as oportunidades, você precisa cuidar desse planeta, nós precisamos fazer o dever de casa aqui na nossa água, né, que eu sempre falei, 80% da água que abastece a cidade estão em 2 regiões, Piraberaba e Vila Nova. Então, precisa-se, Pinheiro, você também é um estudioso precisa se olhar de forma estratégica. Nós não podemos correr esse risco de não olhar a água de forma estratégica. Quando eu fiz aquele projeto da Serra Dona Francisca, que me chamavam de louco, eu gravei um vídeo, vocês devem ter, que viralizou, um vídeo exatamente onde aconteceu o acidente, né? Graças a Deus, o acidente que aconteceu foi com um produto não tão tóxico, né? E dentro da minha lei, né? Ele transitou dentro pelo que, salvo, né, o melhor juízo aí, pelo que me consta, foi dentro do horário que a lei permitia. Né? Por quê? Por que eu fiz essa lei? Primeiro, para alertar a sociedade. Eu mudei eu alertava, quem acompanhava a Câmara de Vereadores, vocês dois sempre acompanharam, sabe quanto, e eu falava sozinho sobre esse assunto. A verdade é essa, ninguém dava bola. Ninguém dava bola. Exatamente. Achava que era exagero, né? Falou, Joinville não sabe o risco que corre todos os dias com relação à água, tal. E quando eu fiz a lei, me chamaram também que era inconstitucional, né? Você está estudando direito, né? Qual foi o pulo do gato? Eu não fiz a lei em cima da via. Eu não fiz a lei falando da rodovia. Não era uma lei, porque aí estaria sendo inconstitucional. Eu fiz no perímetro. Entendeu? Exato. Esse foi o pulo do gato, ajudado pelo engenheiro Júlio, arquiteto Júlio, funcionário de carreira da Câmara de Vereadores e outros advogados, né? Que disse, olha, tu vais fazer a proibição em cima do perímetro da cidade, ou seja, tu não pode passar com produtos tóxicos no horário, após as 18 horas, a cavalo, tu não pode passar de helicóptero, não pode passar com o drone. Essa é a proibição. Claro que não está escrito isso, né? Mas essa era a lógica da coisa, né? E foi o que aconteceu. Por que eu criei isso? Por que eu criei para que fosse durante o dia, né? O ideal era parar com tentar, mas é difícil, a realidade é difícil, até para o desenvolvimento aqui, né? Muitos produtos passam, mas por que durante o dia? Vamos pegar esse exemplo aqui, se tivesse acontecido esse acidente às 3 da manhã, os órgãos de resposta chegariam, mais 2 horas depois, identificariam os produtos, o produto, mas 1 hora depois... O laboratório está aberto, não vai... As comportas comporta não, aquela boia de contenção que colocaram, que a Defesa Civil colocaria, mas quantas horas depois? Então, o tempo de resposta. É resposta. Então, por isso que nós criamos essa lei, né? Isso hoje virou foi muito falado isso, né? E me orgulho muito desse alerta que copiado, fiz. Né? Muitos municípios copiaram essa tua lei, né? E tudo que é bom tem que ser copiado mesmo. Né? E que bom que assim, só que aí virou uma chave, né? E onde assim, hoje já tem essa reservatório de água. Isso também é outra coisa que tem que ser feito na cidade, né? E de repente assim, tem alguma coisa, mas reservatório tem tecnicamente não sei o quê, joga o assunto na mesa. Não sou eu, não sou técnico dessa área, mas chama, porque tá aqui o exemplo prático. Já não teve problemas de escassez de água? Ficou 3, 4 dias sem água a cidade de Joinville, acabou água. Acabou água, não tem reservatório para as necessidades primárias. Sim. Então, precisa-se abrir novamente essa discussão. Se eu não me engano, o último reservatório quem fez foi o Carlito, né? Não tenho essa informação dele, mas pelo que me consta foi o Carlito, né? Que fez uns 4 reservatórios aí, com dinheiro do fundo do PAC, dinheiro de fora, mas assim, não se vê mais falar nessa necessidade. A questão da água, né? Da questão da água, eu assim, uma lei também que eu falo com muito orgulho, assim, que fiz, aí foi, eu preciso dar um mérito para minha esposa, Ioná, que ela, como era representante da FAO aqui no Brasil,
levou essa discussão um dia com a questão dos alimentos. Hoje, o Brasil joga toneladas, centenas de no toneladas lixo, fora. né? E aí, o outro lado da mesa, tu vê gente passando fome. Né? Hoje, os restaurantes, né, até então não se tinha essa lei, e pouca gente ainda sabe disso. Sabe, os próprios restaurantes sabem dessa minha lei. O que acontecia? Acabava a jornada ali da alimentação, o dono do restaurante não podia doar esse alimento para uma entidade. Por quê? Porque a lei não dava uma blindagem, não dava um amparo legal, porque se doasse lá para uma entidade, desse uma dor de barriga, desse um negócio, alguma coisa, ele ia responder por isso. Então, obviamente que ele não queria correr esse risco, não corria isso, acabava jogando fora a comida, né? Quando não servia mais. Nós fizemos uma lei, o que eu fiz? Eu dividi meio que essa responsabilidade. A entidade, tem uma entidade que é interessada pela comida lá do restaurante do Chiquinho. Sim. A entidade fica responsável por ir até o local buscar esse alimento. A entidade é responsável por ter um profissional da área, um nutricionista, né? Ou outro, mas o nutricionista é o que mais se enquadra nesse, por se responsabilizar tecnicamente por esse recolhimento desse alimento e pela conserva desse alimento, né? Para que ele possa ser consumido na janta. Na janta. E colocamos isso no papel. Essa minha lei, Pinheiro, se tu olhares, eu até publiquei uma vez, ela foi reconhecida, foi publicada num livro de direito da Argentina. Eu tenho isso, eu publiquei. Então, assim, uma que muito me orgulhou também. Ela foi uma referência, né, assim, da América do Sul aqui, uma lei joinvilense, que muito me orgulha. Então, assim, são coisas que eu estou falando aqui para dizer assim, a gente falou da tecnologia, mas tem coisas assim que a gente precisa pensar, olhar lá na frente, porque lá na frente o custo vai ser maior. Falamos aqui de reservatório, vai ser maior. Se falarmos aqui também, hoje o problema que está sendo discutido aqui dos moradores de rua, né? Eu acho que parabenizo aqui as autoridades que estão se envolvendo com isso e precisam encarar dessa forma mesmo, porque senão virará o quê? Uma Cracolândia. Fica terrível. Não posso generalizar, né? Não posso generalizar, né? A gente está atrasado no quesito de discussão desse problema, porque o problema não começou agora. Ele já vem de tempos. Vai somatizando. Cara, não discute, tem medo de discutir, tem medo do quê? Não, tem que discutir. E tem que ter política social para evitar a proliferação de pessoas perdendo seus empregos, suas famílias indo para a rua, ficando à mercê das drogas. Que ali, Odalonso, você que tecnicamente foi um homem da segurança, né? Para não dizer o homem do tempo, que eu me lembro também. Me lembro também. Mas nós temos ali um problema de saúde pública e de segurança pública. Né? Porque quando um cara desse vai para a rua, Pinheiro, ele não vai porque quer. Não. N situações. E aí seria uma forma imbecil de eu pensar, ele tá na rua porque quer. Não é bem assim. Tem que ajudar. Hoje, se tu pegar alguém de rua, ele já não tem mais cognição para saber o que é certo ou errado. Né? Então, às vezes, quando eu fico numa dicotomia, se eu sou a favor ou sou contra a internação compulsória. E aí, assim, se eu olhar para o lado do direito, uma parte vai dizer que não e a outra parte dizer que sim. Se eu olhar pelo lado da saúde mental, eu vou dizer, não, ele não tem mais condições de pensar se é bom ou se não é. Mas ele tem recuperação. Tem uns que já não tem mais, mas ainda tem uns que tem. Tem que desintoxicar, tem que fazer um tratamento. Aí entra também um pouco da questão espiritual, né, uma série de coisas. E depois de tudo isso, as oportunidades a eles serem dadas de emprego, de trabalhar e de moradia. Porque não adianta mandar ele de volta para o habitat natural dele, que ele vai se envolver com as pessoas. Exatamente. E eu quero aproveitar, já que nós estamos nessa seara, fazer a pergunta para ti. Você inserido durante um bom tempo no mundo político e hoje você está inserido no mundo corporativo, né? Está dentro de uma estrutura. Hoje, o D'Alonso, que está no mundo corporativo, se voltasse à política, faria as mesmas coisas que já fez
ou hoje seria um pouco mais arrojado? Um pouquinho mais arrojado. Eu diria assim, faria aquilo que fiz, talvez com mais intensidade, por exemplo, esse exemplo da água, seria um deles, mas seria um pouco mais arrojado. E vou dizer aqui, vou dar mais um exemplo aqui, que até fica essa dica aí para os nossos agentes políticos, né? Uma das coisas, novamente, pensando lá na frente, que eu não escutei alguém falando assim, dois exemplos aliás, um exemplo que eu vou citar aqui. Nós precisamos pensar urgentemente em algo para os nossos idosos. E vou dar aqui, uma creche para o idoso. Eu nunca escutei ninguém falar, talvez vocês tenham escutado, mas eu não escutei. Por que uma creche para o idoso? Existem lá o nosso querido Bethesda, aqui o Ventura, né? Mas a gente sabe que é um nível, né? Então, mas o poder público precisa criar essas estruturas. Por quê? Qual é a grande preocupação? Porque hoje eu não tenho mais meu pai, mas tenho minha mãe, graças a Deus, tem condições, mas vamos pegar aquela família que o marido trabalha de manhã e à tarde, e a esposa também, por uma questão de necessidade, trabalha. Onde tu vai deixar o teu papai? E não tem grana. Você vai deixar tua mamãe? E não tem grana. Nunca ninguém pensou nisso, pelo menos eu não escutei, tá? E não tem dinheiro, porque a aposentadoria que a senhorinha, o senhorinho, é um salário, ali já está lutando para bancar as contas de casa. Exatamente. E não tem o que fazer. Então, e isso é um problema social. Então, assim, isso também pode-se buscar parcerias públicas privadas, criar de forma geográfica, né? Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, criar essa central, né? E é um sistema rotativo, né? Queiramos ou não, né? Todo mundo chega um dia, né? Então, assim, hoje está ocupando, ela fica, né, um determinado momento, daqui a pouco um aposenta, consegue ficar em casa, né? Porque não está fazendo por obrigação, né? Assim, eu vou deixar meu pai na creche. Não, ele está trabalhando, né? Exato. Mas a partir do momento aposentou, já consegue trazer novamente, vem a falecer, já tem uma vaguinha, né? Abre a vaguinha ali, né, para outras pessoas ocuparem. Então cria-se uma fila de espera, cria um controle. Então, assim, fica aí uma dica aí para o prefeito Adriano, para os nossos vereadores. Eu acho que Joinville precisa pensar nessa questão dos nossos idosos. Uma creche, aí eu vou chamar de creche para os idosos. Importante essa tua observação e essa tua manifestação com relação a esse assunto. Essa semana eu estava em casa pensando, a minha mãe tem 73 anos, é uma mulher muito ativa, mas ficou doente. Pegou uma gripe, ficou terrivelmente doente. E na sequência minha irmã também. E aí eu me questionei. Nós ainda conseguimos fazer um malabarismo. Logística. Damos conta. Imagina quem não tem, né? Exatamente. Então esse é o momento do Estado, devolver para o cidadão que muito contribuiu muito uma atenção. E eu aproveitar para dizer que eu estive em Olambra, lá em São Paulo, e os caras têm um negócio interessantíssimo lá, e podem pesquisar. Eles têm vou usar um ancianato lá, aonde há uma parceria entre a comunidade, o poder público, para com aquelas pessoas que muito contribuíram. Exatamente. Então eles construíram uma mini cidade lá, e o poder público dá todo o suporte. E detalhe, os alunos dos colégios, todos vão lá fazer atividade lá. Olha só. Até para ir trabalhando aquela questão, amanhã pode ser vocês que vão estar respeito. Porque hoje é uma coisa que falta na sociedade, respeito para com aqueles que têm a cabeça branca. Exatamente. É feita muita piada, é muito despreparo. Até a família, na verdade, não tem essa condição. Quando você faz essa proposta da prefeitura, né, do poder público, ele acampar esta situação, essa ideia. É de grande valia, é importante, porque, claro, hoje tu tem a tua mãe e tu tens uma estrutura como o Elton, eu e outros, né? Mas tem muita gente que não tem. Né? Eu vejo no centro vários senhorzinhos de idade perambulando o dia inteiro no centro em função de não ter quem cuide. São duas coisas que me permitam, até vou colaborar um pouquinho mais, além de ter as creches, que as creches não é um orfanato, não é um ansionato,
e sim é um local que tu leva lá de 7h30 da manhã. Exatamente, essa é a É ideia. o horário da escola e vai buscar 5h30 da tarde, 6 horas da tarde. Essa é a ideia. Boa. Né? Não tem onde ficar durante o dia e não pode ficar em casa, então tu acaba cuidando. E outra coisa que falta para nós são centros de convivências para idosos. Uhum. Né? Em Balneário Camboriú, meu amigo Claudir Maciel, secretário secretário do idoso. Lá tem centros de atenção ao idoso. Então o idoso está em casa, meio período, Uhum. ele vai lá naquele centro de formação, porque ele tem um curso de idioma, ele tem um cursinho de como mexer no celular, né? Ele tem uma aula de ginástica, de pilates, ele tem uma série de atividades que o poder público oferta gratuitamente àqueles mais idosos para terem o que fazer. Uma vez por semana tem bailinho para o pessoal dançar. É isso aí. E isso nós precisamos. Porque o ser humano é assim, a gente nasce, precisa de um período de aprendizado para aprender a andar, a gatinhar, a andar, a falar. Depois a gente já começa, já aprendeu a falar, então tu vai aprender o beabá, que já é o primeiro ano. Mas até lá, tem alguém para te ajudar. Exatamente. Quando a gente chega a ficar velho, o nosso cérebro volta a ser criança também. Né? A gente vai ficando com dificuldade de mobilidade, de muitas doenças, como Parkinson, como Alzheimer, né? Tudo isso faz a coisa desgringolar depois de velho, né, Dalonso? E essa lógica aqui, aliás, não é da minha cabeça, a preocupação com o idoso, é por quê? Porque graças a Deus, graças à tecnologia, volto a falar, né, o avanço da medicina, nós estamos vivendo mais. Exatamente. Né? E aí que tá. E as pessoas, né, estão aí, os nossos pais, os nossos, né, as nossas mães estão. E a gente, por uma questão de estar vivendo, precisamos trabalhar, dar continuidade ao trabalho. Então, assim, é um ciclo que precisa ser pensado. Vamos deixar registrado aqui que Fábio Alexandre D'Alonso faz uma proposta diferenciada para o cidadão da melhor idade, onde a proposta é uma creche. Creche para o idoso. O nome, assim, mas é onde o filho que trabalha, a mãe que trabalha, a nora, né, vamos dizer assim, uma filha, enfim, o genro, né, que trabalha, que não tenha o deixar eu só preciso desse horário, das 8 até as... Deixa o seu sogro, a sua sogra, enfim, o seu pai, mãe, deixa ali para ficar sendo cuidado, assistido pelo poder público. Olha só, gente, eu quero dizer para você o seguinte, escutando essa proposta do D'Alonso, eu digo que eu sinto saudades dele como parlamentar e como liderança política na cidade. É uma pena que ele está querendo pendurar a chuteira. Já pendurou. Eu digo que nem toda chuteira pendurada não pode ser voltar a usar, né? Então, assim, Zagallo já dizia, vão ter que me engolir. Nós temos um filósofo aqui no programa. D'Alonso, eu quero te agradecer imensamente a tua participação no nosso programa. Eu acho que esse papo, a gente construiu muita coisa, né? Até ideias para esses vereadores dessa atual legislatura, que me dá até preguiça de falar, mas enfim, né? Você está dando para eles, de graça, consultoria política de graça, né? Tomara que eles ouçam e peguem alguma coisinha, ou D'Alonso, eu sei que tu tem muita coisa para nos ensinar aí, pode me dar uma aula, né? Por que não? Mas assim, ó, repense, Joinville, as pessoas, a sociedade precisam de pessoas de bem e pessoas dispostas a fazerem o bem para toda a cidade, para toda uma gente. E você é uma pessoa, uma figura ímpar na política, você sabe da minha admiração que eu tenho por você, obrigado. Já não é de hoje que a gente é amigo, e eu te falo isso. E detalhe, é importante dizer que nós nunca trabalhamos no mesmo projeto, só do Tebaldi. É verdade. Lá em 2004. Mas, em 2004, então você leu, né? 2004. Mas fora isso, o D'Alonso sempre foi candidato, sempre teve a equipe dele, eu sempre tive do outro lado, mas o respeito e o diálogo sempre prevaleceu, que é o que a gente prega aqui no programa. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. As portas estão abertas, toda vez que quiser falar, o cliente deu bolo em ti, liga para mim, se não estiver gravando, vai gravar. Tá bom. Eu também quero agradecer aqui a presença do Fabinho, né? Obrigado. O D'Alonso, uma figura que a gente conhece há muitos anos, um cara sempre muito educado, muito alinhado. Eu gosto disso, tu tem um posicionamento bacana. E para nós aqui no Dialogar para Avançar,
é muito importante ter pessoas que têm uma história, né? Tu tem uma história longa, né? Tu tem um exemplo, o teu pai, eu conheci o teu pai, né? Teu pai era confundido com o Esperidion Amin. Um dia minha mãe disse, Esperidion Amin está dentro de um Fusca ali na frente. Eu falei, não, mãe, é parecido, mas não é o Esperidion Amin. É o Denorex, parece, mas não é. Isso. Então, assim, tu tem uma história bacana e a política precisa de pessoas que sejam forjadas num processo igual a esse que tu foi forjado, né? Caiu de paraquedas. Não, tem uma história, tem um trabalho. E geralmente quem está do outro lado do balcão acaba formando uma opinião sem de fato conhecer, né? Então, assim, tu tem uma marca e tu sai aqui desse programa hoje deixando uma marca de uma proposta que pode fazer a diferença. E nós que estamos aí na labuta, vamos levar para frente essa tua ideia. Por favor, né? Por favor. Está registrado aqui que o Fábio Alexandre Alonso criou uma proposta diferenciada que normalmente... eu sei que a vida pública ela é muito conturbada. A gente está numa cidade muito grande, né? Então, não consegue se andar na cidade toda, mas tem que parar e dar uma pensada. Claro. Né? Então, assim, esta fase que você está fora do poder público, ela é importante para o teu crescimento, para que tu volte com mais qualidade. Né? E seja sempre bem-vindo a essa casa. Obrigado. Agradeço a vocês pela oportunidade, agradeço a você que teve paciência de me ouvir aqui, mas fiquei muito à vontade. Essas duas figuras que eu tenho, como falei também no início, um carinho muito grande, um respeito. Fiquei feliz de saber que está fazendo faculdade de Direito. Show. Sempre foi um conhecedor, um estudioso. Sempre quando estiveram na Câmara também, preciso fazer justiça aqui, sempre foram... talvez até as ideias eram divergentes, mas colocavam um conteúdo. Sim. Não chegavam lá apenas né, colocavam com fundamento, com posicionamento, com convicção. E isso é muito importante para quem é parlamentar, né? Porque mostra o envolvimento da sociedade, a preparação da sociedade, e isso vai também esse desafio aí para você, e encerro aqui as minhas palavras novamente agradecendo, que essa participação, você pode dizer, eu não gosto de política, não, pode até, mas a participação, as ideias, cobrar de quem você votou, encaminhar ideias, sugestões, isso é muito importante, fundamental, principalmente para os dias de hoje. Beleza. Obrigado mais uma vez de coração. Obrigadão, Fabinho. Desculpe alguma coisa. Muito obrigado. Obrigado de coração. Valeu. Pessoal, fiquem ligados nas redes sociais, YouTube. Aqui a conversa é leve, é tranquila. E o Elton sempre com as suas, né, com seus pensamentos. É filósofo, descobrimos agora aqui que ele é filósofo. Tem que começar a escrever um livro. Até na próxima semana. Um abraço. Fiquem todos com Deus.